Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, está começando mais um programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal para refletir assuntos da mais absoluta relevância para a nossa fé católica apostólica romana. Há vários meses nós nos propusemos a cumprir, a buscar, a perseguir uma empreitada bastante ousada, comentar os 150 salmos do Saltério, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Terminamos o programa anterior refletindo o salmo de número 5, versículo 5, e depois entramos no versículo 6. No versículo 6, expusemos a belíssima interpretação de Santo Agostinho sobre essa expressão, detestais a todos os que praticam o mal. Como é que Deus, que é amor, ama todos os pecadores, pode detestar aqueles que praticam o mal? Vimos o significado dessa expressão com Santo Agostinho. E agora é preciso retomar o versículo 6 para apresentarmos também outra interpretação fantástica de outro doutor da Igreja, São Jerônimo, seu contemporâneo, sobre o significado de detestais a todos os que praticam o mal. De novo, o autor do Salmo de número 5 é o rei Davi. Citemos o versículo 6 e depois já vamos direto para a interpretação dada por São Jerônimo a este versículo. Os ímpios não podem resistir ao vosso olhar. Detestais a todos os que praticam o mal. Santo Agostinho já explicou o que significa os ímpios não podem resistir, ou seja, a incompatibilidade do coração do ímpio diante da verdade que se apresenta diante dos seus olhos. Ele não resiste. O que é resistir? Não resistem. Eles fogem. Eles saem de perto. Eles rechaçam. Eles refratam exatamente o brilho da luz da verdade que quer chegar aos seus corações. Ou seja, eles se opõem. Agora vamos a São Jerônimo, explicando em que sentido Deus detesta, aqui está, detestais a todos os que praticam o mal. Com a palavra, o grande doutor. Quem é aquele que Deus odeia ou detesta? Aquele que faz o mal. Então, se todos nós cometemos o pecado e todo aquele que peca é odiado por Deus, também nós sofremos o seu ódio. Mas se somos odiados pelo Senhor, como fomos salvos por sua graça? Todavia, ele não disse, odiais a todos os que praticaram o mal. De fato, só enquanto perseveram agora no pecado, são detestados pelo Senhor. Quando deixarem de praticar o mal, serão amados por Ele. Deus não muda. O sentimento de Deus para com o pecador é inalterável. Eu sou Deus e não mudo, diz o Senhor no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Mas existe algo no homem que Deus não pode aprovar, com o qual Deus não pode concordar, é exatamente o pecado. Quando a Escritura diz que Deus detesta quem pratica o mal, entenda-se, detesta o mal que está no pecador. O mal praticado pelo pecador. A postura pecaminosa do pecador. Enquanto ele está no pecado, Deus detesta o que de mal há nele. Renunciando, porém, ao pecado, renunciando, porém, ao mal, Deus ama e ama diretamente. Aquilo que Deus quer amar e que sempre amou e que nunca deixou de amar, o próprio pecador. Feita essa distinção, parece que chegou a hora de avançarmos e irmos para o versículo 7.
com a palavra, o rei Davi. Fazeis perecer aqueles que mentem. O homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Fazer perecer quem mente. Será que essa frase estaria a indicar a ideia de um Deus que quer matar o mentiroso? Que quer destruir o mentiroso? Que quer erradicar da existência terrena qualquer pessoa que mente, que falta com a verdade? A frase poderia dar esse sentido, mas na verdade tem outro. E são os padres da igreja, os melhores intérpretes que nos ajudam a entender o significado dessa frase aparentemente ambígua. Com a palavra interpretando o versículo 7 do Salmo de número 5, Santo Agostinho. Mentira é o oposto da verdade. Mas, para não se julgar que existe substância ou natureza contrária à verdade, entenda-se que a mentira pertence ao que não é, não ao que é. Se falamos aquilo que é, dizemos a verdade. Se dizemos ser o que não é, é mentira. Por isso, fazeis perecer aqueles que mentem, que se apartam do que é e desviam-se para o que não é. Muitas mentiras, de fato, parecem ditas para a salvação ou o bem de alguma pessoa, não provenientes de malícia e sim de bondade. Foi o caso das parteiras, citadas no Êxodo, que deram resposta falsa ao faraó, para não serem mortos os meninos israelitas. Mas aqui também não se louva a ação, e sim o motivo da mentira. Mentir apenas desta maneira merece algumas vezes escusa de qualquer mentira. Nos perfeitos, contudo, nem este tipo de mentira se tolera. A estes se ordena, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Com razão está escrito em outra passagem, a boca mentirosa mata a alma, para não pensar alguém que o homem perfeito e espiritual deve mentir por causa desta vida temporal, cuja perda não mata sua alma, nem a de qualquer outro. Mas uma coisa é mentir, outra ocultar a verdade, pois difere dizer o que é falso e calar a verdade. Se alguém, acaso, não quer entregar um homem à morte visível, oculte a verdade, mas não profira mentira. Nem entregue, não minta, para não matar a sua própria alma por causa do corpo de outrem. Se, porém, nem isto pode, ou for necessário proferir somente essa espécie de mentira, se quer se ver livre também desta única restante e receber a força do Espírito Santo, despreze qualquer tipo de sofrimento em prol da verdade. Duas são as espécies de mentira que não constituem culpa grave, mas não são isentas de culpa, a saber, mentir por gracejo ou para o bem de outrem. O primeiro, o gracejo, não é muito prejudicial porque não engana. Sabe o outro que é alvo de um gracejo. O segundo é mais leve, por incluir certa benevolência. Não é mentira o que não provém de duplicidade. Por exemplo, confia-se uma espada a alguém que promete devolvê-la ao dono quando a pedir. Se acaso o dono, estando furioso, reclamar sua espada, é claro que não deve recebê-la de volta, enquanto não recuperar a razão, para não matar a si ou a outrem. O primeiro não agiu com duplicidade, porque ao receber a espada e prometer devolução ao ser reclamada, não pensou na possibilidade de ser exigida pelo dono em estado furioso. O Senhor também ocultou a verdade quando disse aos discípulos ainda incapazes de ouvi-la: tenho ainda muito a vos dizer, mas não podeis agora compreender. E o apóstolo Paulo a declarar: quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais. Evidencia-se
não haver culpa de muitas vezes em calar a verdade. Todavia, mentir não é lícito aos perfeitos. É um texto longo que eu achei da mais alta importância. A mentira é sempre mentira. Ainda que seja feita para ajudar as pessoas, para salvar as pessoas, como é o caso das parteiras. Do Egito, o faraó disse: todos os hebreus do sexo masculino que nascerem, vocês devem matar. As parteiras não atenderam a esse pedido do faraó, a essa ordem do faraó. E quando ele perguntava: e então? E vocês não mataram? E elas disseram: não, quando a gente chegava lá, as hebreias já tinham os filhos. E aí não conseguimos. Isso foi uma mentira? Foi uma mentira. A mentira deixa de ser mentira ainda que seja para salvar uma pessoa, ajudar uma pessoa? A mentira é sempre mentira. É claro que aqui se trata de uma mentira leve. Não se trata de uma falta grave, porque o dano causado foi quase nenhum. Sim, foi utilizada a mentira para salvar a vida dos filhos dos hebreus. A mentira continua sendo uma mentira, ainda que para salvar a vida de uma pessoa. Para os perfeitos, não é lícito mentir nunca. Para os não perfeitos, não é que a mentira se justifica, mas ela perde muito de sua gravidade. Em muitos casos, dependendo do dano grave, a mentira pode ser um pecado mortal, e para outros, quando o dano é leve ou quando não tem dano nenhum, ela é uma matéria leve, portanto é um pecado leve, mas nem por isso deixa de ser mentira. Mentira é sempre mentira, pecado contra o 8º mandamento, ainda que em alguns casos, pecado venial. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. Penso que o comentário, versículo 7, fazeis perecer a todos os que mentem, significa isso, mentir em um primeiro momento, jamais. Até logo mais, daqui a pouco a gente se vê. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o nosso segundo e último bloco, programa Luz da Vida, debruçando-se sobre a interpretação dos Salmos versículo por versículo com os padres da Igreja. No primeiro bloco, vimos o belíssimo, longo comentário de Santo Agostinho ao versículo 7, que parece ter, mas não tem, parece ter uma frase escandalosa, parece, eu disse, fazeis perecer aqueles que mentem, o homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Deus faz perecer aqueles que mentem? Em que sentido? Expusemos o longo pensamento de Santo Agostinho, belíssimo como sempre, espetacular como sempre, como de costume. Tudo que Santo Agostinho comenta é de uma beleza incomparável, e ele falando das situações em que a mentira foi utilizada na Bíblia, as parteiras, no livro do Êxodo, que receberam a ordem do faraó para matar as crianças do sexo masculino das hebreias, mulheres hebreias, tão logo eles nascessem, e elas não fizeram. E quando ele as interrogou, elas mentiram. A mentira para salvar vidas. Essa questão ela foi abordada no bloco anterior. Quando o versículo 7, vamos ler de novo o versículo 7, por favor. Aqui está, Salmo 5, versículo 7. Fazeis perecer aqueles que mentem, o homem cruel e doloso vos é abominável, ó Senhor. Quem é que escapa, então, da abominação do Senhor, se levarmos em conta o Salmo 115, versículo 11? O que diz o Salmo 115, versículo 11? Veja aí. Confiei quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso. Ai, 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 ai. Aqui está a regra. Como essa regra deve ser interpretada? O homem é falível e potencialmente inclinado à duplicidade. Sua concupiscência o arrasta ao pecado.
a possibilidade de não ser autêntico, a possibilidade de ser aquilo que ele não foi chamado a ser, pois o pecado é o não ser. O ser é o homem como querido por Deus e criado por Deus. O não ser, portanto, o estar em pecado, é outro verbo, evoca aquela condição que não é autêntica, que não é original do homem. Não se enquadram nessa lei do Salmo 115, versículo 11, nem nosso Senhor, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, em quem não existiu mentira. Portanto, todo homem é mentiroso, diz o Salmo, exceto Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, exceto a Virgem Maria, segundo a fé dos católicos, porque ela não conheceu o pecado. Ela, dotada de verdadeira natureza humana, não conheceu o pecado, portanto não conheceu a mentira. E todo homem é mentiroso não porque as pessoas vivam 24 horas pecando, mas é porque somos inclinados a cair, sujeitos ao pecado que é a mentira, com M maiúsculo. Confiei, mesmo quando dizia na aflição, todo homem é mentiroso, diz o Salmo 115. Agora vamos à interpretação de Santo Agostinho a essa expressão do Salmo: fazeis perecer aqueles que mentem, ó Senhor. É de Deus que vem este oráculo. Fazeis perecer aqueles que mentem, ó Senhor. Sendo todo ser humano um mentiroso, conclui-se que Deus perderá todos os seres humanos? Procuremos o sentido do que nos é dito, a advertência que nos é dada. Como a mentira vem do fundo de nós mesmos, para não sermos mentirosos, precisamos recorrer a Deus. Somos mentirosos por nós mesmos, e com Deus seremos verdadeiros. Ou seja, a mentira não é uma sobrenatureza, isto é, uma outra natureza que se agregou, que colou, que grudou, por assim dizer, na natureza humana como criada por Deus. Não. A possibilidade de pecar, de mentir, entrou na nossa história por nós mesmos. Então, o que há de possibilidade de pecar, o que há de mentira, de fingimento, de duplicidade, de tibieza, de não autenticidade, veio de nós, vem de nós, virá de nós. Mas a possibilidade de ser autêntico, de ser verdadeiro, de ser sincero, de romper com a mentira, é a graça de Deus, o auxílio de Deus que nos faz ser verdadeiros, sinceros, autênticos. Penso então que Santo Agostinho nos ajuda a entender o alcance da afirmação do Salmo 115, que esperamos comentar bem mais para frente. Mas essa frase do Salmo 115, versículo 11, bem se aplica ao versículo 7, fazeis perecer aqueles que mentem. Ou seja, a obra da mentira não subsistirá na vida do homem. E em que sentido o homem perece? Em linguagem popular, a gente diz, a mentira tem pernas curtas, e é verdade. E quando ela é descoberta, quando ela é desmascarada, o intento do homem perece, ou seja, o propósito dele de enganar cai por terra. É nesse sentido que o Senhor faz perecer aqueles que mentem. Não destruir o homem, não aniquilar o homem, e Deus poderia fazer isso, mas Ele não o faz. Como que a dizer assim? A mentira pode até se sustentar algum tempo, um certo tempo, muito tempo, mas depois ela vem à tona. Jesus, em outra ocasião, diz: nada há oculto que não venha a se revelar. Tudo aquilo que é escondido um dia virá à tona.
um dia será desmascarado. Tudo um dia será posto às claras, seja diante de Deus e, em muitos casos, também diante dos homens. Agora vamos ao versículo 8, avancemos o Salmo de número 5. Mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa, prostrar-me-ei em vosso santuário, com o respeito que vos é devido, Senhor. Aqui a entonação, a impostação parece que muda. Depois de falar de maldade, de iniquidade, de mentira, de engano, de homem cruel, de homem doloso, tais pessoas que são abomináveis aos olhos do Senhor, no versículo 7, agora é a expressão da alegria de experimentar a bondade de Deus, de entrar em sua casa, de contemplá-lo no seu templo santo, de se prostrar no seu santuário com aquela veneração que é própria de quem verdadeiramente teme a Deus. Comentando o versículo 8, São João Crisóstomo. A igreja é formada de homens de todos os tipos, pagãos, magos, homicidas, feiticeiros, trapaceiros e corruptos. Por isso disse, odeias e detestas. E para mostrar que não foi libertada desses homens nem pela sua justiça, nem por suas boas ações, mas apenas por sua clemência, acrescentou, mas eu, graças à vossa grande bondade, entrarei em vossa casa. Assim, portanto, ninguém pergunte, como tu, que também fizeste isto e aquilo, foste salvo? Referiu-se ao modo da salvação. Foi salvo pela imensa benevolência e pelo inefável bem dispensado. Interessante, não é que o salmista, nos versículos anteriores, tenha falado de outras pessoas e aqui no versículo 8 tenha falado de si como se ele antepusesse, como se ele contradissesse, como ele se colocasse em dois frontes, eu aqui e o resto dos pecadores ali. Não. Por favor, o que é que ele diz a respeito de todos os homens malvados, os que perecem, os homens cruéis e dolosos? Todos eles são abomináveis a vós, Senhor. No Salmo 50, que aliás é do mesmo autor desse Salmo 5, que é o rei Davi, eu reconheço a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Ou seja, há situações em que Davi se encontra nessa condição de mentiroso, de malvado, de homem cruel e doloso. E ele não foi? E ele não usou de crueldade matando o seu general Urias? Ele não usou de dolo, isto é, a vontade de matar o general, mandando para o fronte para se livrar dele? Portanto, essa condição existencial e da alma, descrita nos versículos 5, 6 e 7, ou seja, não sois um Deus a quem agrade o mal não poderia morar junto de vós, os ímpios, vós que detestais os que praticam o mal, o rei Davi está falando de si também. Mas a mudança de tom que se aplica para ele e para qualquer pecador que queira sair do pecado está no versículo 8. Graças à vossa grande bondade. É como se ele dissesse, eu antes era o que muitos de nós fomos, ou somos, ou éramos, malvados, perversos, etc., mas a bondade de Deus nos transformou. Graças à vossa grande bondade, eu saí das trevas, entrei em vossa casa, prostrei-me no vosso santuário e agora, coisa que eu não fazia antes, eu vos reverencio com todo o respeito que vos é devido, Senhor. Bonito essa mudança, essa passagem da condição de trevas, de maldade, de perversidade, de insanidade, de abominações da natureza humana para, com a graça de Deus, uma vida nova. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo encontro, se Deus quiser, continuaremos a
interpretação deste Salmo de número 5 com os padres da igreja. Até lá!